Olá pessoal, tudo bem com vocês? A pergunta que eu faço hoje é a seguinte: Maria, mãe de Jesus, é a rainha dos céus? Alguns pregadores vão dizer que quem trouxe essa ideia de rainha dos céus e essa adoração a Maria foi Constantino no século IV depois de Cristo, né? Ele traz a união do Império de Roma com a religião, e ali surge o princípio da Igreja Católica, né? E com eles, segundo alguns pregadores, daí vem a idolatria, a adoração à imagem, a Maria, a outros santos. Mas será que isso é verdade? É isso mesmo? Vamos ler a Bíblia? No livro de Jeremias, no capítulo 7, eu não vou ler esse trecho aqui, porque senão o vídeo vai ficar muito longo, mas eu gostaria que você tivesse um pouquinho de paciência aí para a gente poder entender melhor, para não ficar dúvidas, né? Então eu vou ler aqui Jeremias 7. Ele começa esse capítulo 7 falando sobre a palavra do Senhor que veio a Jeremias, dizendo: põe-te à porta da casa do Senhor. Olha bem, põe-te à porta da casa do Senhor, e ali proclama esta palavra, e diz: ouve a palavra do Senhor, todos de Judá, os que entrais por estas portas para adorardes ao Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: melhorai os vossos caminhos e as vossas obras, e vos farei habitar neste lugar. Não vos fieis em palavras falsas, dizendo: templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. Mas se deveras melhorardes os vossos caminhos e as vossas obras, se deveras praticardes o juízo entre um homem e seu próximo, se não oprimirdes o estrangeiro e o órfão e a viúva, nem derramardes sangue inocente neste lugar, nem andardes após outros deuses para vosso próprio mal, eu vos farei habitar neste lugar, na terra que dei a vossos pais desde os tempos antigos e para sempre. Até aqui, nós estamos vendo onde é que Deus está mandando Jeremias falar. Na porta do templo, onde o povo vinha para adorar a Deus. E quando você continua lendo, eu vou continuar aqui do versículo 9, diz assim: porventura furtareis e matareis e adulterareis e jurareis falsamente e queimareis incenso a Baal e andareis após outros deuses que não conheces, e então vireis e vos porei diante de mim nesta casa que se chama pelo meu nome, e direis: fomos libertos para fazermos todas essas abominações. É, pois, essa casa que se chama pelo meu nome uma caverna de salteadores aos vossos olhos? Mas ide ao meu lugar que estava em Siló, onde a princípio fiz habitar o meu nome, e vede o que lhe fiz por causa da maldade do meu povo Israel.
Esse versículo 12 cita Siló, que era onde Deus pediu que Moisés fizesse uma tenda ali, e ali fosse colocado a Arca da Aliança, e Deus habitaria ali naquela arca e naquela tenda, na cidade de Siló. Mas Deus está falando, olha, vocês não viram o que foi que eu fiz lá? Foi totalmente destruída, os filisteus vêm, pegam a Arca da Aliança, leva para a Filistéia e colocam a Arca da Aliança no templo de Dagon e diz, olha aí, Dagon, somos mais fortes, somos mais poderosos. O Deus de Israel aí, ó, esse aqui é o Deus de Israel, está vencido. E você, Dagon, é o Deus poderoso, porque derrotou, nos deu a batalha e nós vencemos, e está aqui, ó, o Deus de Israel derrotado, e colocou a Arca da Aliança ali em frente, o Deus Dagon. Mas a Bíblia diz que no dia seguinte o Deus Dagon aparece cortado de joelhos, arrancaram o pescoço do Dagon e colocaram de joelhos perante o Deus de Israel, que era a Arca da Aliança. E os caras, mas o que aconteceu aqui? Vão lá e pegam o Dagon, coloca de novo lá no lugar, no dia seguinte, de novo, o Dagon está de joelho perante o Deus de Israel. Essa outra história que a gente vai falar posteriormente. Mas vamos continuar aqui, vamos focar aqui na Rainha dos Céus. E Deus está falando para o povo, ó, vê o que eu fiz lá em Siló, não adianta vocês ficar confiando no templo, porque vocês vêm aqui para me adorar, mas se vocês fizerem tudo de errado, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz lá, porque eu não quero, o templo para mim não é nada, o que importa são pessoas que adorem a mim, espírito e verdade, e que não tenham outros deuses, que não oprimam o pobre, que não faça nada disso que eu pedi para vocês não fazer. Mas aqui no versículo 17, continua aqui, 16, Deus fala para Jeremias, tu, porém, não ore para este povo, nem levante por eles clamor ou oração, nem me suplique, porque eu não te ouvirei. Jeremias, não ore por este povo, nem me suplique, nem faça clamor, porque eu não te ouvirei. Porventura, não vê tu o que andam fazendo na cidade de Judá e nas ruas de Jerusalém? Os filhos apanham a lenha, e os pais acendem o fogo, e as mulheres preparam a massa para fazerem bolos à rainha dos céus. Aqui que aparece a rainha dos céus. E oferecem libações a outros deuses para me provocarem a ira. Gente, Deus, ele é criador de tudo para quem crê dessa maneira, né? Quem não crê, não tem problema, né? Cada um crê da maneira que acha melhor. Mas para quem crê que Deus criou a terra, criou o homem e chamou um povo para servir a ele, né? Quem crê dessa maneira, Deus fez um acordo com o povo. Falou, ó, anda na minha presença, não tenha outros deuses além de mim, eu sou suficiente para vocês. Não adorem outros deuses, não adorem imagem, né? Esse foi o acordo que Deus fez com o povo lá no passado. E Deus queria que o povo obedecesse. Mas em Jeremias está pregando na porta do templo e está falando para o povo, olha, se arrependam, né? Porque Deus vai trazer a espada sobre Israel. Deus vai trazer a espada sobre Jerusalém, sobre Judá. Vocês vão ser invadidos. A Babilônia vai vir, vai tomar conta. Vocês precisam se arrepender para que Deus não faça isso. Mas o povo não se arrepende.
E o povo continua fazendo isso. Esse tipo de adoração a outros deuses, no princípio, quando Jacó sai da casa de Labão, a filha de Labão, esposa de Jacó, Raquel, ela pega os deuses de Labão e esconde na tenda ali, e Labão vem atrás dos seus deuses, né? E quando chega lá, ela está assentada sobre os deuses ali, esconde, ele procura em todo quanto é lugar e não acha, e ela está escondendo os deuses e leva esses deuses para Canaã. Então essa adoração a outros deuses, isso não é Constantino, não, gente, isso começa lá atrás, é bem mais atrás, né? Começa com o próprio Jacó, você já vê isso acontecendo no meio do povo de Deus. Mas vamos focar aqui na Rainha dos Céus. E eles ali então estão fazendo libações à Rainha dos Céus. E no livro de Jeremias mesmo, no capítulo 44, depois que o povo não obedece, né, a voz de Deus, não obedece o que Jeremias fala e continuam fazendo tudo aquilo que eles faziam, aí vem Nabucodonosor, leva o povo cativo e Jeremias, ele vai pregar a palavra de Deus lá no Egito, para os judeus que moram no Egito. No capítulo 44 de Jeremias, diz assim, a palavra que veio a Jeremias acerca de todos os judeus habitantes da terra do Egito, que habitavam em Migdol, em Táfnis e em Nofe, na terra de Patros, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: vós viste todo o mal que fiz vir sobre Jerusalém e sobre todas as cidades de Judá. E eis que elas são hoje uma desolação e ninguém habita nelas, por causa da maldade que fizeram para mirarem, indo queimar incenso e servir a deuses estranhos que nunca conheceram, nem eles, nem vós, nem vossos pais. E eu vos enviei todos os meus servos e profetas, madrugando, enviando-os a dizer: ora, não façais essas coisas abomináveis que eu odeio. Para Deus isso era abominável. Mas eles não escutaram nem inclinaram seus ouvidos, para se converterem da maldade, para não queimarem incenso a outros deuses. Derramou-se, pois, a minha indignação e a minha ira acendeu-se na cidade de Judá e nas ruas de Jerusalém. E eles tornaram-se em deserto e em desolação, como hoje se vê. E Jeremias está pregando ali para aquelas pessoas e eles começam a ouvir a pregação de Jeremias, mas eles não estão muito dispostos a deixar a idolatria, a deixar aqueles costumes, né, que eram costumes, a maioria deles, do próprio Egito, né, mas eles, por estar habitando junto, estavam fazendo as mesmas práticas e eles não tinham interesse em deixar de fazer aquilo. E aí eles dão uma resposta para Jeremias, depois você continua lendo aí, para não ficar muito extensa aqui a leitura. Diz assim no versículo 15 do capítulo 44. Então responderam a Jeremias todos os homens que sabiam que suas mulheres queimavam incensos a deuses estranhos, e todas as mulheres que estavam presentes em grande multidão, como também todo o povo que habitava na terra do Egito,
em Patros. Então a cidade inteira se reuniu ali e estava ouvindo, tanto os judeus como aqueles que eram egípcios, que moravam na mesma cidade, estavam ali ouvindo a pregação de Jeremias. Mas eles se reuniram e responderam para Jeremias: quanto à palavra que nos anunciaste em nome do Senhor, versículo 16, não obedeceremos a ti. Não vamos te obedecer. Mas certamente cumpriremos toda a palavra que saiu da nossa boca, queimando incenso de novo à rainha dos céus. Olha lá. Mas certamente cumpriremos toda a palavra que saiu da nossa boca, queimando incenso à rainha dos céus, e oferecendo-lhe libações, como nós e nossos pais, nossos reis e nossos príncipes, temos feito na cidade de Judá e nas ruas de Jerusalém. E então tínhamos fartura de pão e andávamos alegres e não víamos mal algum. Está vendo? O povo aqui está alegre, está feliz em adorar outros deuses e eles têm prosperidade, fartura de pão. Mas olha só, versículo 18: mas desde que cessamos, desde que paramos de queimar incenso à rainha dos céus e de lhe oferecer libações, tivemos falta de tudo e fomos consumidos pela espada e pela fome. E quando nós queimávamos incenso à rainha dos céus e lhe oferecíamos libações, acaso lhe fizemos bolo para adorar e oferecemos-lhe libações sem nossos maridos? Então disse Jeremias a todo o povo, aos homens e às mulheres e a todo o povo que lhe havia dado essa resposta, dizendo: porventura não se lembrou o Senhor e não lhe veio o coração o incenso que queimasse na cidade de Judá e nas ruas de Jerusalém, vós e vossos pais, vossos reis e vossos príncipes, como também o povo da terra? De maneira que o Senhor não podia por mais tempo sofrer a maldade das vossas ações, as abominações que cometestes, por isso se tornou a vossa terra em desolação e em espanto e em maldição, sem habitantes, como hoje se vê. Mesmo Jeremias alertando o povo disse: não, Jeremias, nós estamos bem, éramos alegres quando a gente oferecia sacrifícios, libações, quando a gente adorava a rainha dos céus, estava tudo bem, mas depois que a gente parou de fazer isso, aí veio a fome, veio... Então eles estavam rejeitando a Deus. Estavam rejeitando a Deus, não queriam saber desse Deus que havia feito uma aliança com eles. Eles estavam felizes ali por estar adorando a rainha dos céus. E em Mateus, no capítulo 4, você vai ver quando Satanás oferece para Jesus toda a riqueza da terra. Jesus disse: está escrito. Quando ele diz: me adora e eu te dou tudo isso aqui, Jesus fala: mas está escrito, somente ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Deus, Ele quer exclusividade na sua adoração. Ele quer exclusividade. Ele não quer que você adore a Ele e adore a outros deuses, a outros homens. Deus quer que você adore exclusivamente a Ele. Quando você começa a deixar de adorar a Deus e começa a adorar a outros deuses, a outros homens que se dizem te dar aquilo que você procura, que é a riqueza, o bem-estar, a alegria, aí você para de adorar a Deus e começa a adorar e servir a esses outros senhores. Deus quer exclusividade. Mas, para encerrar, a rainha dos céus, como muitos pensam, às vezes até sem conhecer a história, dizem que é Maria, que foi a mãe de Jesus, mas ela
essa rainha do céu, ela já está bem anterior a Maria. Lá no livro de Jeremias ela já aparece. Leia a Bíblia, procure conhecer mais a palavra de Deus, procure servir a Deus com fidelidade, procure se lembrar de que Deus é o Criador de todas as coisas e é o que Deus que nos criou, e Ele exige algumas coisas de nós que às vezes é meio difícil de obedecer, porque temos que abrir mão de algumas coisas, mas é o que Deus quer. E Ele muitas vezes trouxe a espada, cobrou desse povo, porque eles abandonaram a Deus, né? Acabe, rei de Israel, Jezabel, induzia o povo a adorar a Baal, a Acera, e o povo, a maioria deles, adoravam a esses deuses e estavam felizes adorando esses deuses. Mas o final desse povo é sempre triste, porque a cobrança vai vir. Assim como vai vir para nós que estamos confiando, eu estou na igreja, eu estou salvo, como o povo lá na porta do templo. Lá o templo é o que você, estando aqui nesse templo, você está seguro. Deus está falando, o templo não vai te dar segurança, a igreja, você estando na igreja, não é isso que vai te dar segurança. O que vai te dar segurança é você estar fazendo a vontade de Deus. Se você estiver dentro da igreja totalmente errado, não pense que Deus vai te proteger, porque você não está obedecendo a voz de Deus. A igreja não vai livrar você da cobrança de Deus. Sirva a Deus, obedeça a palavra de Deus, e que Deus possa abençoar a sua vida, em nome de Jesus. Deus abençoe.